Gostaria de fazer uma pergunta a você, que você parasse para pensar a respeito de uma questão. Até onde você acha que se estende a bondade de Deus sobre a sua vida? Até onde você acha que Deus é capaz de exercer a bondade dele sobre a sua vida? Você já passou por momentos onde você acha assim que não tem mais luz no fim do túnel, não tem mais jeito, parece que Deus se esqueceu de mim? Você já esteve numa situação tão complicada, mas tão difícil, que você chegou até mesmo a duvidar do amor de Deus por você? Chegou a passar por um momento em que você estava tranquilo no seu relacionamento com Deus, orando, lendo a palavra, servindo, louvando, fazendo tudo aquilo que você entendia que Deus esperava de você, mas de repente a sua vida virou de ponta cabeça, um maremoto invadiu a sua vida, tirou a sua paz, o seu sossego, a ponto de você desesperar até mesmo da própria vida e achar que, não tem mais jeito? E nesse momento, será que a bondade de Deus ela foi tirada de cima da sua vida e Deus parece que toscanejou, parece que dormiu e esqueceu de cuidar de você? Será que algum momento na sua vida o seu coração ficou tão apertado, tão azedo, que você acabou duvidando de que Deus realmente cuida da sua vida? E será que Deus ele é tão poderoso que Ele pode cuidar da nossa existência, mesmo na pior circunstância da nossa vida? São questões que às vezes surgem na nossa mente. Uma das maiores questões que surge na mente dos filósofos que estão tentando condenar Deus e duvidar do amor de Deus é isso. Se Deus ele é tão bom, por que existe o sofrimento no mundo? Se Deus ele é amor, por que tem guerra? Por que tem fome? Por que tem injustiça? A resposta é simples. Deus não queria que existisse todas essas coisas, mas todas essas coisas existem porque o homem decidiu tomar um caminho diferente daquele que Deus tem para ele. E quando a gente toma um caminho diferente daquele que Deus tem para nós, sempre há consequências para nossas vidas, mas também há consequências para a vida das pessoas que nos cercam. Pessoas sofrem por causa de más escolhas que nós fazemos, nós sofremos, a igreja sofre, a família sofre, muitos sofrem por causa de más escolhas que fazemos. Talvez você pergunte, mas o que eu tenho a ver com a má escolha do meu marido? Por que eu tenho que sofrer junto com ele? Talvez você pergunte, por que eu tenho que sofrer se a minha esposa está escolhendo um caminho errado? Por que os filhos têm que sofrer quando os pais tomam um caminho errado? Porque os pais sofrem tanto quando os filhos tomam um caminho errado. Mesmo pais que são fiéis à igreja, ao Senhor, têm filhos que escolhem caminho errado, porque há tanto sofrimento. E a questão é, será que durante esse período de deserto, durante essa fornalha que envolve a nossa vida, será que Deus está tirando férias? Onde está Deus quando você está sofrendo? Gostaria de ler Gênesis 39. Vamos de pé para ler essa passagem de Gênesis. E nós vamos ler todo o capítulo. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a bondade de Deus quando o caos envolve a nossa vida. Onde está Deus quando tudo parece contrário? Todos acharam? Gênesis 39, nós vamos ler o capítulo inteiro. Se você ainda não conhece a história de José, você tem que começar lendo lá no capítulo 37 e você vai até o capítulo 50, você vai ter um panorama de toda a história de José. Mas aqui é apenas uma passagem logo depois que ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. Diz assim, todos acharam?
Então diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele tornou-se responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Oremos. Pai, abençoa-nos agora com a Tua santa palavra, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Aumente o nosso conhecimento a respeito do Senhor, da forma como o Senhor age, da Tua soberania, da Tua bondade, do Teu amor para conosco. E que nós possamos sair daqui convictos de que mesmo nas adversidades, o Senhor está atento a cada detalhe das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Gostaria de pensar um pouquinho com os queridos essa noite sobre a bondade de Deus na adversidade. E se a gente fosse
resumir esse texto, eu poderia resumir sobre a seguinte proposta: a bondade de Deus jamais abandona os seus. A bondade de Deus jamais abandona os seus. E é isso, eu creio que esse texto pode nos trazer muito claramente. Não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, Deus nunca abandona você. Deus nunca esquece de você. Independente das circunstâncias que estejam envolvendo a sua vida, Deus continua bondoso como sempre foi e como sempre será. A bondade de Deus, ela é perfeita. Ela não pode diminuir de acordo com as coisas que você faz ou de acordo com as coisas que as pessoas fazem para nós, mas ela também não pode aumentar de acordo com aquilo que você faz ou de acordo com aquilo que as pessoas fazem. A Bíblia simplesmente diz que Deus é bom. E devemos entender, a bondade dele não pode ser medida de acordo com as coisas que estão nos acontecendo. Ele é bom, ponto. Deus é bom. A Bíblia afirma que ele é bom, devemos acreditar na bondade dele. Mas pensando bem, vocês pararam para imaginar esse acontecimento? Imaginem um garoto de 16 anos, Davi, Pedro, 14, 15 anos, 16 anos, sendo entregue, vendido pelos próprios irmãos. A gente entende que Deus havia dado sonhos a José. E esses sonhos provocaram inveja nos seus irmãos. O tratamento que Jacó também dava a José provocava ainda mais o ciúme dos seus irmãos. Então, os seus irmãos, para tentar frustrar os sonhos que Deus havia dado a José, fizeram o quê? Venderam o próprio irmão como escravo aos ismaelitas. E esses ismaelitas pegaram José e levaram ele para o Egito. Chegando no Egito, o texto é muito claro, diz que ele foi comprado por Potifar, que era um oficial, capitão da guarda do Egito. E chegando ali no Egito, José teve uma vida exemplar. Uma vida que, apesar de escravo, foi bênção para as pessoas que estavam ao seu redor. Assim deve ser a vida de todo cristão. Ser bênção para todos aqueles que o cercam. E a primeira lição que a gente pode aprender aqui desse texto é a seguinte: a bondade do Senhor pode ser desfrutada mesmo durante um período de extremo caos. As circunstâncias não são indicadores da bondade de Deus. Deu para entender isso? A bondade do Senhor pode ser desfrutada mesmo no momento de extremo caos. E as coisas que estão ao redor de você, elas não servem para mostrar se Deus é bom ou não para contigo. Olhe bem para o texto, veja como começa o texto. José havia sido levado para o Egito, onde Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Um jovem, cerca de 16 anos, tirado à força da sua família e levado para o Egito. Mas o mais extraordinário é a declaração do versículo 2, que diz o quê? O Senhor estava com José. Mas para aí, para. O Senhor estava com José, mas mesmo assim ele foi vendido, traído pelos seus irmãos e comprado como escravo lá no Egito. Mas o texto diz, o Senhor estava com José. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor mude, Deus nunca muda.
Ainda que o nosso sonho comece a desmoronar, Deus continua sentado no trono soberano. E isso deve trazer alegria e paz ao nosso coração. Que o cuidado de Deus para conosco não depende das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Deus continua sendo bom. Mesmo quando o nosso castelo está desmoronando. Mesmo quando os nossos sonhos estão virando pesadelos. Mesmo quando um diagnóstico de câncer chega. Mesmo quando um filho sai de casa e se envolve com drogas. Deus continua sendo bom. O texto é muito claro. Quando eu olho para esse texto, muitas vezes talvez eu e você possamos olhar para ele e falar, mas como é possível? Se Deus estava com ele, como que ele pode ter sido vendido e agora comprado como escravo? Tudo ao contrário de muita teologia que tem sido pregada por aí, a tal teologia da prosperidade. Prosperidade seria José chegar e, ao invés de ser comprado como escravo, ser o dono do Egito. Mas mesmo ali na casa de Potifar, diz que Deus estava com ele. Vamos continuar o verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Morar de favor. E Deus chama isso de quê? De prosperidade. Quem sabe eu e você íamos dizer, não, prosperidade eu tinha que ser o dono da casa de Faraó. Eu tinha que, agora, depois que eu fui para a igreja, agora eu comprei a casa de Faraó, a casa do Potifar. Mas o texto está dizendo claramente que não. Mesmo sendo escravo, o Senhor o fazia prosperar. A grande dificuldade em nossos dias é que nós vivemos numa sociedade megalomaníaca. Gostamos de coisas grandes, de coisas extraordinárias. E qual o mal com isso? Que nós não conseguimos desfrutar da bondade e do cuidado de Deus nas coisas ordinárias, nas coisas pequenas do nosso dia a dia. A gente só dá importância para coisas grandiosas que acontecem e desprezamos as coisas tão valiosas que Deus nos dá no nosso dia a dia. Já ficou 3 dias sem energia elétrica na sua casa? Já ficou? Quando a gente mudou para cá, aconteceu. Eu lembro que teve uma tempestade, caiu árvores e arrancou fios. A gente nunca deu tanto valor para a energia elétrica do que naqueles 3 dias. Mas todo dia você chega em casa e aperta o interruptor, acende a luz, você já parou para agradecer a Deus por causa da energia elétrica? Não, por quê? Porque você tem todos os dias. Fica 3 dias. Eu lembro que sentava eu e a Andréia na cama, aí a gente carregava o computador durante o dia, lá na igreja, aí íamos para casa à noite, qual era a nossa diversão? Ver um filme, alguma coisa no computador, todo mundo em cima da cama, porque não tinha luz para nada. Nem para ir no banheiro, tinha que ir com uma vela. Aí você dá valor para coisas que você tem todo dia, mas você nunca agradeceu. Já ficou 2 dias sem tomar banho? Você chegou em casa cansado do trabalho, mas ficou o dia inteiro a Sanasa consertando o cano e não conseguiram e vararam a noite trabalhando e você chega em casa e não tem água para tomar banho. E você com aquele cheirinho bom de quem ficou no sol o dia inteiro suado, mas você não tem água para trabalhar. Você já parou embaixo do chuveiro tomando banho e falou, Deus, muito obrigado, porque eu posso tomar banho. Você já parou para fazer isso? Já chegou no bebedouro, tomou um copo d'água e falou, Deus, muito obrigado. Nós vivemos uma sociedade que só valoriza coisas grandes. E porque só valorizamos coisas grandes, nós desperdiçamos a oportunidade de louvar a Deus pelas coisas que Ele nos concede graciosamente todos os dias. O fato de você poder estar sentado aqui hoje à noite, em paz, tranquilo, já deveria ser um motivo para a gente agradecer a Deus.
Mas a gente vê aqui que uma pequena coisa que aconteceu com José era sinal de que a presença de Deus com José era constante. Mesmo na casa de Faraó, Deus estava com ele. Temos que começar a olhar para a nossa vida e a perceber como Deus é bondoso nos mínimos detalhes. Como Ele cuida de nós. Nós somos seres que temos visões diferentes das circunstâncias. Talvez você vindo para cá, você sofresse um acidente e desse perca total no seu carro. Uma pessoa diria assim: Deus, por que o Senhor deixou eu bater o carro? A mesma circunstância, outra pessoa diria: Deus, muito obrigado, porque o Senhor protegeu a minha vida. Uma consegue ver a bondade de Deus, porque a vida dela está intacta, e a outra ia questionar por que Deus permitiu que o carro batesse. É a mesma história de José. Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por tremenda dificuldade? A Bíblia é muito clara e o texto é muito claro quando mostra que a bondade de Deus sobre a vida de José continua sempre, independente das circunstâncias que ele estava enfrentando. Segundo ponto que a gente pode ver, do versos 3 até o 12, que a gente pode resumir da seguinte forma: a bondade do Senhor não isenta o homem de suas responsabilidades. A bondade de Deus não nos livra de fazermos a nossa parte. Imagine você sendo vendido como escravo. Como seria a qualidade do nosso serviço prestado a Potifar, sendo que a gente havia sido vendido pelos nossos irmãos e agora comprado por ele para ser escravo dele? Como seria o seu serviço a ele, já que agora você é um escravo? Você serviria de bom grado? Você daria o seu melhor a ele? Ou você diria: minha vida não tem mais sentido, então vou fazer de qualquer jeito mesmo. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar para um cara que eu não conheço, que me comprou? Eu, que tive um pai que me dava tudo, que tinha uma família maravilhosa, agora escravizado? Ah, não vou fazer de qualquer jeito. Eu só vou fazer para não ficar levando chicotada nas costas. Mas eu vou fazer o suficiente para não apanhar. Eu não vou fazer para... Mas vamos ver o que José fez. Olha o verso 3. José tinha sido levado para morar na casa de Potifar. E quando quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele... É interessante, como é que Potifar percebeu que o Senhor estava com José? Se você continuar lendo a história, você vai ver que tudo o que José fazia, e ele tinha êxito, ele dava crédito a Deus. Quando ele interpretava os sonhos, não, isso não vem de mim, isso vem de Deus. E provavelmente na casa de Potifar ele fazia a mesma coisa. Ele dava crédito a Deus todo o sucesso que ele tinha. E aqui o texto continua dizendo que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Mas também quando o seu Senhor percebeu que que Deus estava com ele em tudo que ele fazia, e tudo que ele fazia prosperava, o que ele fez? Ele se agradou de José e tornou-o administrador dos seus bens. Imagina, se José tivesse sido um servo relaxado, ele continuaria sendo apenas um simples servo. Mas com certeza, como ele servia a Potifar de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor, José prosperou e tudo que ele fazia prosperava. A bênção do Senhor estava sobre ele. Então, o verso 5 diz assim, o verso 4, Potifar deixou a seu cuidado
a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Será que o serviço que nós prestamos para os nossos patrões, para os nossos chefes, os nossos supervisores, ou até mesmo na igreja, será que é suficiente para que o nosso patrão conceda a nós o privilégio de poder governar e administrar tudo o que ele tem? Veja a qualidade de serviço que você presta hoje para as pessoas que dependem do seu serviço. Essas pessoas lhe confiariam toda a empresa em suas mãos por perceber que você é um bom funcionário e que tudo o que você faz 100%, você se dedica o máximo e melhor. Deus abençoa você para que você prospere? Será que as pessoas que estão dependendo da sua prestação de serviço conseguem perceber a sua seriedade e a bênção de Deus sobre o que você faz, de maneira que eles sejam motivados a colocar mais responsabilidade sobre você, porque você está fazendo um bom trabalho e Deus abençoa você? Ou você faz, eu não gosto de trabalhar aqui, eu gostaria de estar trabalhando na Microsoft, ganhando meus milhões, mas como eu sou apenas um simples faxineiro, então, como é que é? Será que nós conhecemos hoje o final da história, mas será que se José tivesse sido relapso, ele teria prosperado? A bênção de Deus estaria sobre a vida dele e ele teria abençoado a casa de Potifar a ponto de Potifar entregar tudo para ele administrar? Será que eu e você estamos fazendo assim como Potifar, ou melhor, como José, dando o nosso melhor para que a bênção de Deus alcance a nossa vida e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor? Ou como a pessoa que a gente está servindo, que é o nosso patrão, a gente não vai muito com a cara dele, então a gente, não está nem aí. Mas preste atenção. A bondade de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Podemos ver de 3 a 6 que José trabalhou com diligência. Ele fez o melhor trabalhando como escravo. Hoje eu e você somos assalariados e mesmo assim, muitas vezes nós não damos o nosso melhor. Ele deu o seu melhor numa terra estranha como escravo. Por isso ele foi abençoado e a presença de Deus era constante sobre ele, a ponto de ele abençoar toda a casa de Potifar. O verso 5 diz: a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. O meu trabalho, o seu trabalho, pode ser fonte de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente pode ser um testemunho de quem é o nosso Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas a outra forma que a gente não é isento da nossa responsabilidade, José praticou uma piedade no anonimato. Ou seja, hoje eu vejo muitas pessoas falando, se eu tivesse uma igreja melhor, eu seria um crente melhor. Se eu tivesse um pastor melhor, eu seria um crente melhor. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de uma igreja, mas eu só quero perguntar para vocês, quem foi que ajudou José a manter a sua vida devocional lá no Egito, como escravo? Quem foi? Foi ele mesmo, mantendo o relacionamento pessoal com Deus. Porque olha nesses versos que estão aí de 7 a 9, o que começa a acontecer? O finalzinho do verso 6, diz que José era uma pessoa de boa aparência. E com o passar do tempo, a esposa de Potifar, ou seja, a Potifera,
começou a olhar para José e começou a cobiçá-lo. Agora, imagina, será que a Potifera era feia? Você sabe, pessoas que têm poder sempre têm as mulheres mais desejadas do pedaço. Vocês sabem disso. E com certeza, como Potifar, sendo talvez o segundo homem lá do Egito, tendo um cargo de confiança, o capitão da guarda do faraó, então a esposa dele deveria ser também uma mulher muito bonita, muito bem cuidada, muito bem vestida e muito bem cheirosa. E essa mulher começou a dar em cima de José dia após dia, após dia, após dia, convidando ele para deitar-se com ela. Ele poderia falar, já que Deus permitiu que os meus irmãos me vendessem, e agora estou aqui como escravo e Deus não faz nada, de que vale eu ficar alimentando o meu relacionamento com Deus se Ele não faz nada por mim e eu estou aqui na prisão? Estou aqui como escravo. Ele poderia ter cedido à tentação por falar que Deus não estava cuidando dele da forma como ele merecia. E por isso que eu falo, piedade no anonimato. Alguém que é crente, mesmo longe da igreja, mesmo longe da família, mesmo longe dos pais, mesmo longe de tudo. O que ele fez? Olha a resposta dele para a esposa de Faraó no verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, ou seja, Potifar nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Mas olha o final, olha a resposta. Como poderia eu então cometer algo tão perverso, que era deitar-se com a mulher de Potifar? Mas olha o mais interessante, e pecar contra quem? Contra Deus? Hoje pela manhã nós falamos na escola bíblica a respeito do arrependimento e nós falamos, todo pecado primeiramente é contra Deus. E José, o relacionamento dele com Deus continuava firme, mesmo nas condições tão adversas ele continuava firme. E hoje a gente vê pessoas, às vezes a gente está passando por momentos difíceis e deve ser a hora que a gente mais deve se apegar a Deus, o que a gente faz? Eu estou passando tanta dificuldade que eu não tenho nem força para orar. Tanta dificuldade que eu não tenho nem força para ler a Bíblia. Dificuldade que eu não tenho nem força para ir na igreja. Gente, José tinha problemas 1000 vezes mais difíceis do que o nosso. E mesmo assim ele não deixou o relacionamento com Deus esfriar. Por quê? Porque naquela hora era a hora que ele mais precisava se apegar em Deus, porque ele estava sozinho, ele só tinha Deus. E ele só permaneceu de pé porque ele cultivou uma piedade no anonimato. Ninguém precisou ficar cobrando se ele está fazendo jornada bíblica ou não. Ninguém precisou cobrar se ele estava fazendo suas orações ou indo na igreja. Ele desenvolveu o seu relacionamento com Deus sozinho. Ele e Deus. Ele permaneceu fiel porque ele se apegou ao único que era capaz de ajudá-lo naquele momento, que era Deus. Os seus pais, os seus irmãos, ninguém poderia ajudá-lo naquela distância. Só Deus. E a bondade de Deus continuou sobre a vida dele, mesmo distante, a ponto que a graça de Deus o sustentou para que ele fosse fiel, mesmo passando por diversas tentações. A bondade de Deus não isenta cada um de nós de assumirmos as nossas próprias responsabilidades. Às vezes a gente brinca com fogo, mas aqui o texto dizia que, olha o verso 10, embora ela insistisse com José dia após dia, ele recusava deitar-se com ela e fazia o quê? Evitava ficar perto dela. Ele literalmente fugia. Imagina o bullying que José ia receber hoje. Iam falar o que dele? Frutinha, não gosta de mulher. Não é? Não é o que iam dizer a ele? Porque ele se mantinha puro.
ele ia receber muita zombaria. Mas ele não estava preocupado com o que o povo estava pensando dele, ele estava preocupado com o que Deus sabia dele. Por isso que ele se manteve puro, por isso que ele conseguiu perseverar. Então, é uma lição muito clara. Independente da circunstância que você esteja vivendo, essa circunstância não isenta você da sua responsabilidade. Não importa quem seja o seu patrão, você tem que trabalhar da melhor forma possível para abençoá-lo. E ele sendo abençoado, você vai ser abençoado também. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, não é diante das pessoas. Nós trabalhamos para pessoas, por isso que a gente não tem prazer em trabalhar muitas vezes, porque nós estamos servindo a homens. Mas a Bíblia diz que nós estamos servindo a um Deus que é justo e que vai dar a cada um a recompensa merecida. Se você vai amanhã chegar na empresa para picar o cartão, sabendo que você vai trabalhar para o Senhor, independente de quem seja o seu patrão, você vai trabalhar alegre o dia inteiro. Mas se você for lá para trabalhar para aquele que paga o seu salário, os seus dias vão ser muito difíceis durante essa semana. José trabalhava para Deus e era uma fonte de bênção. Vá trabalhar amanhã e seja fonte de bênção para as pessoas que estão lá. Seja bênção. Não é o que diz? A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha por causa de José. E por fim, a gente pode olhar para esse texto e perceber que a bondade do Senhor, preste atenção, pode usar as armações contra seus filhos a fim de colocá-los onde é necessário para que o seu soberano propósito seja concretizado. Entenda, a bondade do Senhor pode usar armações contra você, para quê? Para que Ele leve você, talvez force você, mesmo contra a sua vontade, porque você não sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Mas Ele pode usar a traição de um amigo, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um chefe, para levar você, mesmo contra a sua vontade, porque você não sabe o que Ele está planejando, para que coloque você exatamente aonde Ele precisa, para que o plano dEle se concretize na sua vida. Se você ler a história de José, você vai ver o que aconteceu depois. O que aconteceu? Se a gente continuar lendo os versos, um dia José foi fazer as suas tarefas normais na casa de Potifar, e não tinha ninguém, provavelmente a Potifera deu um jeito para que não tivesse ninguém naquele momento. O texto não diz, mas dá para a gente pensar. Do jeito que ela estava, provavelmente ela armou, dispensou todo mundo para que quando ele chegasse, ela estivesse sozinha com ele. E chegando lá, ela partiu em cima. Vem. E ele falou, não. Conforme ele foi correr, ela agarrou o manto dele, ele tirou o manto, largou o manto na mão dela, e foi embora. Fugiu. Quando ela viu que ele fugiu, ela gritou. E aí, gritou pelos empregados, os empregados vieram, e aí ela inverteu o jogo. Está vendo? Aquele hebreu que o meu marido trouxe, ele veio para nos insultar. Ele tentou se deitar comigo, mas quando eu gritei, ele saiu correndo e deixou o manto na minha mão. Quando o Potifar chegou, a Potifera foi e contou para ele essa história. E ele ficou muito indignado. Como é que a gente pode perceber que a mão do Senhor estava sobre ele? Você acha que o capitão da guarda do Egito, o homem mais poderoso do exército, ia sofrer tamanha afronta e não ia mandar degolar José? Mandou o cara para a prisão? Não se mandava para a prisão quem fizesse tal coisa. Fazia o quê? Matava, executava. Mas Potifar não executou, mandou ele para a prisão. Agora imagina você, porque você foi fiel a Deus,
a fornalha foi aquecida ainda mais. Você saiu da casa de Potifar e foi jogado na prisão. Por quê? Porque você foi fiel a Deus. Porque você foi fiel a Deus, a sua perseguição aumentou. Porque você foi fiel a Deus, o seu sofrimento intensificou. Você continuaria fiel a esse Deus? Um Deus que não guarda você de uma traição como a que foi feita por Potifera. Você continuaria fiel a esse Deus? Você continuaria ainda confiando na bondade desse Deus? Mas o texto mostra o quê? Que Deus estava apenas preparando o caminho, ou melhor, a rampa, para que José subisse como governador do Egito. Se você continuar lendo, você vai perceber nos próximos capítulos que agora José foi lançado na prisão. Mas logo chegando na prisão, olha o refrão do texto. Verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Gente, como é que Deus pode estar tratando José com bondade se cada vez que ele faz uma coisa certa ele vai para o buraco? Mas o texto afirma, Deus tratou José com bondade. O fato de ele não ter sido morto já demonstra a bondade de Deus. E olha o que o texto continua dizendo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe o quê? A simpatia do carcereiro. Deus, Ele é bondoso, Ele pode conceder a você, talvez, a simpatia daquele chefe que você não engole. Mas Deus, Ele pode, de acordo com a sua fidelidade a Ele, agir nesse coração a ponto de Ele começar a ser simpático para contigo. Ele vai começar a perceber que as coisas que você faz prospera, mas não porque você é bom, mas porque tem um Deus bondoso sobre você. Por isso que vale a pena a gente permanecer fiel a esse Deus. E aí, chegando ali no cárcere, o carcereiro teve simpatia e novamente coloca José como administrador da prisão. Novamente ele prosperou. A gente sabe a história. E esse ponto eu propus o seguinte resumo. A bondade do Senhor pode usar as armações contra seus filhos a fim de colocá-los onde é o quê? Necessário. Para quê? Para que o propósito soberano de Deus seja concretizado. Talvez você não entenda no momento por que você está passando por tamanha dificuldade. Você não entende, mas você pode descansar na bondade de um Deus que nunca perdeu o controle da história. Nunca perdeu o controle da sua vida. Nunca perdeu o controle das circunstâncias. Ele está apenas pegando você e levando exatamente aonde ele vai fazer aquilo que ele tinha planejado fazer na sua vida. E a gente sabe que foi lá na prisão que ele encontrou o copeiro e o padeiro de Faraó, que haviam pecado contra o Faraó, e o Faraó mandou os dois para a prisão. Fizeram amizade, conversa vai, conversa vem. Um dia José percebeu que os dois estavam com semblante meio angustiado. E perguntou, o que aconteceu? Os dois tiveram um sonho. Os dois tiveram um sonho. E aí a gente sabe que José interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O padeiro, dentro de 3 dias, seria morto. Mas o copeiro seria restituído ao seu cargo. E aí, quando o copeiro foi restituído, José falou, lembre-se de mim quando estiver lá junto de Faraó. Mas o texto, o próximo capítulo, encerra falando, mas o copeiro
se esqueceu de José. Olha o verso 23 do 40. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Aí você poderia falar: Deus, por mais que eu faça, nada dá certo na minha vida. Por mais que eu tente, só dou para trás. Mas por que o copeiro se esqueceu? Porque ainda não era o tempo exato do propósito de Deus. Porque nós sabemos que depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ninguém podia interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou: lembra quando eu estava preso? Lá tem um rapaz que é capaz de interpretar o seu sonho. Ele tem o espírito dos deuses que pode revelar aquilo que você está sentindo, sonhando. Mande chamá-lo. Chamou. Então ele veio, o faraó contou o sonho, e ele interpretou o sonho, que era 7 anos de muita fartura, onde ele deveria recolher a maior quantidade de trigo possível, porque depois viriam 7 anos de fome, onde aquela fartura seria esquecido. E ele deu até instrução: coloque alguém para administrar e recolher, para que sirva de mantimento nos anos de fome. Qual foi a resposta de Faraó? Quem poderia administrar melhor o Egito do que você, que tem o espírito dos deuses, tem tamanha sabedoria? E colocou José como governador do Egito. Tudo aquilo que parecia Deus esquecendo dele, na verdade era o próprio Deus levando José exatamente para o trono do Egito. Talvez você esteja passando por uma situação terrível, mas pode ser exatamente a situação que vai levar você para se enquadrar dentro do propósito de Deus. Creia, a bondade do Senhor jamais se afasta da vida dos seus. Jamais. Jamais. Portanto, eu creio que é um texto maravilhoso que está perdido ali no meio do livro de Gênesis, mas é um livro, é um capítulo que mostra exatamente: a bondade de Deus jamais abandona os seus. Jamais. Portanto, não permita que as circunstâncias difíceis impeçam você de perceber a boa mão do Senhor te guardando, mesmo quando tudo parece demonstrar o contrário. Nas adversidades, o cuidado de Deus pode ser melhor desfrutado. Talvez você nunca tenha percebido tanto a mão de Deus quanto você pode percebê-la naquele momento mais difícil da sua vida. Lembra a história de Jó? Quando parece que Deus... Se você está lendo a história de Jó a primeira vez, você vai ficar assim: mas Deus mesmo dá testemunha que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas permitiu que Satanás destruísse os bens, família e a saúde dele. E quando parecia que Deus estava mais distante de Jó, na verdade, era a hora que Deus estava mais atento à vida de Jó. Porque ele falou para Satanás: você pode fazer tudo, apenas não toque na vida dele. E depois a gente vê o fim que Deus deu a Jó. Talvez hoje você não consiga entender o que está acontecendo com a sua vida. Você não precisa entender tudo, você precisa apenas crer que há um Deus bondoso, sentado no trono do universo, que Ele tem total domínio sobre toda e qualquer circunstância que envolve a sua vida. E Ele pode usar qualquer circunstância para que o plano que Ele estabeleceu para seu bem se concretize. Se você acredita o que diz Romanos 5:28, ou melhor, 8:28, se você crê em Deus, você ama a Deus e crê em Romanos 8:28, você não precisa temer. O que diz Romanos 8:28? Sabemos que Deus
age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Essa é a NVI. A outra versão diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz que todas as coisas. Isso é muito claro na vida de José. Todas as coisas, até a traição dos seus irmãos, a traição da Potifera, o esquecimento do copeiro, contribuíram para o bem do próprio José e também para o bem da própria família de José, que iria perecer de fome caso Deus não estivesse. E lá no capítulo 45 você vai ver que diz assim, o próprio Deus enviou José à frente para preservar a vida. Ele foi enviado à frente para preservar a vida daqueles que o haviam traído. E isso eu e você devemos crer na soberania de Deus. Ainda quando a sua fidelidade o leva para condições mais adversas, acredite que o fruto vem depois do arado. O que é isso, o fruto vem depois do arado? É uma expressão que diz assim, se você chega lá num solo e ele está lá sem ser mexido, vai dar fruto ali? Não. O que é necessário para que haja o fruto? Primeiro que o arado passe, que o arado rasgue aquela terra, que o arado faça os sulcos, que o arado trate a terra. Depois a semente é lançada e vem o fruto. Talvez o que está acontecendo com a sua vida agora seja exatamente o arado da provisão de Deus passando na sua vida, abrindo sulcos que vão doer, mas que no futuro vão produzir frutos benignos para o seu próprio bem. Acredite nisso. Continue firme diante de suas responsabilidades ali como cristão. Não é como cristão. Injustiça, traição, indiferença não limitam o cuidado de Deus com sua vida, mas podem ser parte do cuidado dele, concretizando o seu propósito soberano para abençoá-lo. Não tem como a gente saber, mas como uma traição, uma injustiça. José foi injustiçado pelos seus irmãos? Foi. Ele foi traído pela Potifera? Foi tratado com indiferença pelo copeiro? Foi. Mas tudo isso contribuiu para concretizar o plano de Deus na vida de José. Você é capaz de acreditar nisso, que o momento difícil que você está passando agora pode ser Deus preparando aquilo que Ele tem para realizar na sua vida? Creia nisso. Mesmo quando não conseguir ver uma luz no fim do túnel, creia que a fidelidade de Deus jamais te abandona. O texto diz várias vezes, o Senhor estava com José, quando foi vendido pelos seus irmãos a Potifar. O Senhor estava com José, quando estava lá na prisão. É o refrão do texto. O Senhor estava com José, e a bondade do Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia prosperava porque o Senhor estava com ele. Olha a frase de baixo. As circunstâncias não são parâmetros para medirmos a presença e bondade de Deus sobre a nossa existência. Quando a gente olha para Moisés, diz que, lá em Hebreus, que ele pôde permanecer firme diante das ameaças de Faraó, porque ele via o invisível. Infelizmente, hoje a gente só vive do visível. A gente só olha para as coisas que estão ao nosso redor. Nós temos que aprender, assim como José e assim como Moisés, olhar para o invisível. Acreditar na provisão de um Deus soberano que pode estar agindo mesmo quando a gente não está vendo. Se a gente começar a medir se Deus nos ama ou não pelas coisas que nos acontecem, humanamente nós vamos falar, Deus não nos ama.
Mas quando a gente começa a entender aquilo que a Bíblia diz a respeito dele, o que tem valor é aquilo que está escrito. E a Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom, e se eu o amo, Romanos 8, 28 afirma que tudo o que acontece coopera para o meu bem. Se você ama a Deus, não importa o que está acontecendo com você. Isso que está acontecendo com você vai servir, vai cooperar para o seu bem. Mas a gente tem que entender lá Romanos 8, 28, 29 e 30, que diz assim: qual é o bem ali? Sermos conformados à imagem de Cristo. Não importa o que está acontecendo na sua vida, o que Deus deseja é levar você a ser mais parecido com Jesus. Esse é o bem. Quanto mais parecido com Jesus, mais vamos desfrutar de paz, de alegria, de esperança e principalmente de um anseio por estar com Ele lá na glória. O bem maior é Deus transformar você através das dificuldades na imagem de Jesus. Você acredita nisso? E é isso que Deus faz comigo e com você quando nós nos entregamos a Ele. A bondade de Deus jamais abandona os seus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite queremos agradecer a Ti, porque podemos perceber a Tua bondade sobre nós, ainda que a gente não consiga vislumbrar uma luz no fim do túnel. Uma certeza nós temos, que o Senhor é bom. E aqui nesse auditório nós com certeza temos pessoas com conflitos pessoais, que talvez muitas vezes possam ter levados a duvidar da Tua bondade. Que a partir de hoje, Pai, cada um de nós nunca mais venhamos a duvidar do Teu cuidado. Mesmo na adversidade, possamos crer que o Senhor está preparando para cumprir o Seu propósito em nossa vida. Ajuda-nos a crermos no Teu amor.